Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um estudo hoje, a qual nós vamos fazer no livro de Êxodo, capítulo 3, e no versículo 14 e no versículo 15, que nos diz assim: E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E ele disse, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome para sempre, e este é o meu memorial para todas as gerações. E eu quero trabalhar dentro do versículo 14, que no hebraico ele vai nos dizer assim: Vayomer Elohim el Moshe Erie Asher Erie Vayomer Ko Tomar Livne Israel Erie Shelahani Alechem. E algo interessante deste versículo que eu quero trabalhar é como Deus ele se apresenta para Moisés. E ele se apresenta com, nas nossas traduções em português, eu sou o que sou, que é a expressão Erie Asher Erie, que traduzindo palavra por palavra, a melhor tradução seria assim: serei o que serei. Eu serei o que serei, Deus estava dizendo. E para nós entender um pouco e o que o Senhor ele quer nos falar nesta tarde, é sobre a liderança. E dentro da liderança eu quero falar sobre o pastorado, porque Moisés, se nós atentarmos para o capítulo 3, vai ser tratado quando Moisés ele estava apacentando as ovelhas de Jetro. Ele estava cuidando das ovelhas de Jetro. E uma dessas ovelhas, ela vem a se perder. Uma dessas ovelhas, ela vem sair do aprisco. Ela sai do meio daquelas ovelhas. E Moisés, ele vai atrás desta ovelha. Ele deixa aquelas ali e vai atrás daquela que se perdeu. E nós podemos observar no Evangelho de Lucas, quem quiser abrir a palavra comigo, Evangelho de Lucas, no capítulo 15, que diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando a sua casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E em diante ele conta a parábola também de uma mulher a qual perde a sua dracma, e ela começa a arrumar a sua casa, ela começa a varrer até achar aquela dracma. E isso nos mostra o cuidado com a que se perdeu, o cuidado com aquela que saiu do meio do aprisco. E nós podemos ver que, como Paulo vai dizer, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em momentos que para nós pode sair do nosso controle, são momentos que Deus usa para que nós venhamos a aprender algo. E esta ovelha, quando se perdeu, fez com que Moisés se aproximasse de Deus, que Moisés se achegasse a Deus com a perda desta ovelha. Porque
O líder, ele também aprende com os erros. O líder, ele também aprende com as dificuldades. O líder, ele também aprende com os obstáculos. E nós podemos ver lá na carta de Timóteo. Abre comigo 1 Timóteo, no capítulo de número 3, se não me engano. Capítulo 3, que diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, porém, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, o líder, aquele que apacenta o rebanho de Deus, aquele que cuida do rebanho de Deus, ele tem que ter algumas exigências que é dada pelo próprio Deus, a qual ali nós podemos ver, por exemplo, ser marido de uma mulher, ser irrepreensível, ser vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Tem que ter dedicação para ensinar. E nós podemos ver essa dedicação de Moisés com aquela ovelha, a qual se perdeu. Nós temos um exemplo também de um grande pastor de ovelhas, que era Davi. Davi, ele chega a dizer, quando ele vai enfrentar aquele gigante, que para proteger as ovelhas, ele lutou com o urso e com o leão, para defender as ovelhas. O líder, ele enfrenta os obstáculos para poder defender o rebanho. Então, aqui quando Moisés, ele vê, ali diz que o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida, no versículo 2. Aqui, muitos estudiosos vão dizer que é uma teofania, que é uma manifestação do próprio Cristo aqui. Mas se nós nos atentarmos para o hebraico, aonde foi escrito este livro de Êxodo, olha o que diz no capítulo 3 e no versículo 2, que diz assim: Vayera Malach Hashem Elav, que quer dizer, e apareceu um mensageiro do Senhor, um mensageiro de Deus, ou um anjo de Deus, porque no hebraico a gente não tem o artigo indefinido, ele é somente definido. E quando na palavra não aparece a letra que representa o artigo definido, nós temos automaticamente um artigo indefinido. E então não pode ser e apareceu o anjo do Senhor, mas tem que ser escrito e apareceu um anjo. Não é o anjo, mas é um anjo do Senhor a ele. Então nós podemos ver que um anjo da parte de Deus apareceu a Moisés. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse: eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não te aproximes até aqui, tira a tua sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. E além disso, ele disse: eu sou o Deus de teu pai, de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. Deus se apresentou para Moisés como: eu sou o Deus de teu pai, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Olha que a revelação de Deus para Moisés.
convocando Moisés, um pastor de ovelhas, um pastor que se preocupava com as ovelhas, para poder liderar uma nação a qual estava no Egito, escravizada por Faraó, escravizada e sendo oprimida. E Deus vai dizer que no versículo 7, o Senhor diz: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus capatazes, pois eu conheço o seu sofrimento, e eu desci para libertá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus, dos heteus, amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim. Toda vez que a gente clama ao Senhor, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, o Senhor, Ele nos escuta. Por mais que muitas das vezes o Senhor possa não falar, está em silêncio, mas o Senhor, Ele tem ouvido o meu e o teu clamor. E o Senhor enviou e escolheu Moisés para liderar o povo de Israel. E o bom líder, um bom pastor, ele se preocupa com as pessoas, ele se preocupa com aquilo que está ao seu redor, assim como Moisés se preocupou com aquela ovelha. E nós podemos ver que em toda a história de Moisés, toda vez que o povo pecava, toda vez que o povo desobedecia, toda vez que o povo quebrava os mandamentos, Moisés estava intercedendo pelo povo, estava dizendo: Senhor, não fazes. Se o Senhor fizer isso com eles, faz isso comigo também. Se o Senhor matar eles, mata a mim também. O Moisés chegou a dizer para Deus: Senhor, o que vão dizer os teus inimigos? O que vão dizer os egípcios que o Senhor tirou, libertou do Egito para matar no deserto? Que Deus é esse? E Deus ia lá e com a sua misericórdia ele se arrependia. Moisés, ele orava pelo povo, ele clamava, ele intercedia pelo povo. E um bom líder, ele intercede, um bom líder, ele não pensa somente em si, mas ele pensa nas suas ovelhas, naquele povo que ele está cuidando, que ele está guardando, que não é povo seu, mas é povo de Deus. Porque ele vai ter que dar conta naquele grande dia. Porque cada um recebeu algo de Deus. Assim como os dons espirituais que cada um recebe, dom de profetizar, dom de cura, dom de línguas, o dom da palavra, existem os dons ministeriais, os dons de serviços, que é o apostolado, que é o pastorado, o dom ali evangelístico, uns Deus chamou para evangelista, outros chamou para missionário, apóstolo, mestre, e assim sucessivamente. Então cada um tem um chamado de Deus, e aquele que Deus chama para a obra de liderar, de proteger, de guardar, de ensinar, assim como diz Timóteo, que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas que ele tem que cumprir algumas coisas, como ser irrepreensível, ser marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, não dar ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Então, aqueles que estão à frente do trabalho têm que zelar, têm que cuidar, têm que guardar, proteger, interceder, para que venha receber o galardão naquele grande dia. Fica com esta palavra e que Deus abençoe a todos.